E aí, vamos estudar a lição? Super terça-feira em evidência. Que alegria poder compartilhar o conteúdo contigo. Obrigado de verdade, porque eu compartilho com você e você compartilha com o mundo. E assim temos alcançado os mais distantes locais e pessoas para podermos então ampliar a pregação do Evangelho através desse conteúdo. Gratidão de verdade, porque você está inscrito no canal e porque você deixa Deus te usar para esse processo de compartilhamento. O assunto que estamos falando esta semana é um assunto, como já falei, um tanto quanto delicado, mas necessário ser dito. E por que temos vergonha de falar se temos a abordagem à luz das Escrituras Sagradas? Eu não tenho o menor constrangimento de falar sobre o sistema de dízimos. Sabe por quê? Porque nós trabalhamos com uma transparência absurda. Você pode até pensar assim, não, eu não vou devolver o dízimo, não, porque eu não sei o que é feito com ele. Não sabe? Nós temos de modo muito claro e evidente para onde os recursos dos dízimos na Igreja Adventista do Sétimo Dia são destinados. Quanto que vai para isso, quanto que vai para aquilo. Nós temos regularmente auditorias e nós temos relatórios às membresias da igreja, a membresia da igreja, em nossas reuniões oficiais a cada 3, 4 anos, a fim de que todo membro tenha conhecimento, inclusive acesso a tudo aquilo que entra e sai na organização em termos financeiros. Quer dizer que o sistema é perfeito, que não existem homens falhos? Claro que o sistema é imperfeito e claro que os homens são falhos, afinal de contas a perfeição absoluta é só no céu. Mas olha, a despeito de qualquer tipo de erro ou má administração que porventura alguém corra o risco de realizar, isso não atinge a minha fidelidade, porque todo indivíduo que porventura administrar mal ou fizer um uso indevido dos recursos para a igreja de Deus, ele não está mexendo com a gente, ele está mexendo com o próprio Deus. A mão que sustenta é a mesma mão que executa juízo, a mão que apoia é a mesma que abate. Então, quando alguém administra mal os recursos da casa do tesouro, tal indivíduo está administrando mal os recursos da obra de Deus. Então enfrentará a ira do próprio Deus. Perceba que a coisa é muito séria. Quando eu não devolvo a Deus, eu roubo dele. E quando alguém administra mal o que dele é, rouba também. Assim como o juízo vem aquele que não é fiel, vem aquele também que administra mal tais recursos. Então eu fico muito tranquilo na certeza de que Deus está no controle de sua igreja e de sua obra, e a mão que sustenta é a mesma mão que abate. Então está tudo certo e vai terminar do jeito que ele permite. Agora, o fato de um ou outro ter feito algo inadequado não pode abalar o dever que eu tenho diante de Deus de fazer a parte que me cabe, porque alguém errou. Eu então deixaria de fazer a parte que me cabe? De jeito nenhum. O erro de um não me faz ser errado também. O fato dele ter errado significa que eu não tenho que ser moldado pelas atitudes erradas que alguém tenha tomado em relação a algum recurso. Mas eu tenho que permanecer com a minha integridade diante do Senhor na certeza de que estou cumprindo fielmente a parte que me corresponde. E quer saber de outra coisa? O descontrole de um não determina o meu comportamento. O meu comportamento ele é determinado pela fidelidade que tenho ao Senhor e não pela irresponsabilidade de um ou de outro. Então, se alguém for irresponsável, então eu serei irresponsável também. Desde quando o irresponsável estabelece um controle sobre o meu comportamento? É algo a se pensar. Você é alguém que confia em Deus o suficiente ao ponto de devolver a Ele aquilo que Ele solicitou? Você crê no sustento de Deus sobre a sua vida, no sentido de que Ele não vai te desamparar porque você está fazendo exatamente aquilo que Ele pediu? Porque há pessoas que acham que devolvendo o dízimo vão ficar mais pobres, há indivíduos que não creem que vão conseguir realizar os seus sonhos porque 10% daquilo que ganham foi retirado e devolvido aquilo que Deus teria solicitado. Diante disso, eu te faço uma pergunta: onde fica o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Onde ficam os milagres daquele que fecha a porta que ninguém consegue fechar, aquele que abre a porta que ninguém consegue abrir? Onde fica o Deus de todos os milagres, o dono da prata e do ouro, que me concede tantas bênçãos, me solicita apenas uma
contribuição da minha parte para administrar tal obra. Deus não precisa dos nossos recursos, mas como expliquei no início da semana, Ele deseja que sejamos coparticipantes como provedores, para sentirmos a responsabilidade. Afinal de contas, aonde está o tesouro, ali está o nosso coração. Se o seu coração está no Evangelho, claro que os seus recursos também serão empregados nesta direção. E note, diante de tudo isso, nós queremos dizer, através da nossa fidelidade ao Senhor, que nós acreditamos na promessa que Ele nos fez em Malaquias 3,10. Provai-me nisto, diz o Senhor, se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medidas. É claro que eu não estou pregando aqui para você a teologia da prosperidade, de que você vai ficar rico e você vai ficar multimilionário se você for dizimista fiel. Eu não estou dizendo aqui que quanto mais dízimo você devolver, mais rico você se tornará. A Bíblia não nos fornece respaldo para isso, mas oferece o respaldo de que Deus não desampara todo aquele que a Ele é fiel. Davi dizia, fui moço e já sou velho, jamais vi um justo mendigar o pão. Justo é aquele que confia no Senhor. E a minha pergunta é, você confia no Senhor a ponto de ser fiel a Ele? Ou você quer que Deus tome conta de tudo, menos da sua vida financeira? Será que seria então a entrega total? Pensemos nisso. Ore comigo. Pai querido, ajuda-nos a priorizar o reino acima de tudo, colocar todos os recursos e talentos que temos à nossa disposição solicitados pelo Senhor, para que tua obra cresça cada vez mais em nome de Jesus.